Bom, e continuamos a falar da gripe aviária porque uma dúvida que surge na discussão econômica é o impacto deste caso nos fiagros. E para falar sobre isso, eu converso agora com Guilherme Charovski, que é diretor de crédito da Blox. Guilherme, boa tarde. Tem impacto nos fiagros? Me conta. Vamos lá. Um levantamento que a gente conduziu, né, nos últimos dias, a partir do momento que a gente teve o anúncio do estado de emergência no Rio Grande do Sul, foi entender, né, dos fiagros de estados, que são os que nós conseguimos angariar informações públicas, qual o impacto, né, na carteira desses fiagros, nos investimentos desses fundos e na exposição que eles têm para a crise da gripe aviária. A gente viu que esse impacto é muito limitado, tá? Então, dos cerca de 30 fiagros que a gente tem listados, né, na Bolsa hoje, apenas um deles tinha uma posição, e ainda um impacto menor de 15% do patrimônio líquido deles, em qualquer tipo de empresa ligada diretamente à atividade avícola no Rio Grande do Sul. Isso também é muito mérito do trabalho de análise dos gestores em poder antecipar, né, crises como essa, situações no qual a gente tem riscos sanitários, né, o setor de proteínas é um setor que tem isso como perene, né, antecipar e antever, não ter uma exposição a esse setor e também ao estado do Rio Grande do Sul, né, quando a gente tem um bom trabalho, né, de pesquisa microeconômica dos gestores, a gente consegue antever setores no qual apresentam maior volatilidade, ou seja, maior incompatibilidade às vezes com o mercado de capitais, né, e que esses setores não estejam presentes na carteira destes fundos. Então, por conta de todos esses fatores, né, e novamente, grande mérito aí dos gestores de mercado, a gente vê um impacto extremamente limitado da gripe aviária no Rio Grande do Sul em posições de fiagro. Esse impacto numericamente é menos de 0,5% do patrimônio líquido da indústria. Se eventual impacto houver nos fiagros, vai ser muito específico e mesmo assim a exposição é bastante limitada. E quando a gente olha para direitos creditórios, por exemplo, porque ontem em Brasília houve esta discussão, já está rolando essa discussão no Ministério da Agricultura, de produtores desse segmento que estão preocupados com a sua capacidade de honrar operações de crédito. A gente pode ter problemas com o cumprimento de obrigações de crédito no segmento de proteína das aves ali? Fatalmente, a gente pode ter um impacto de curto prazo. Então, obviamente, né, o Rio Grande do Sul é um estado muito forte, né, em termos agropecuários. Fatalmente, empresas, né, que a gente chama de middle market, né, empresas aí que faturam de 100 a 500 milhões e que acabam ficando um pouco fora do radar das operações listadas, mas que fazem muitas operações de direito creditórios, que tem um caráter mais privado e por isso é difícil, né, conseguir entender no detalhe como é que a gente está avançando de inadimplência nesse aspecto. Com certeza, no curto prazo. Acredito eu que no médio e longo prazo, até por conta de todos os esforços sendo feitos pelo setor público e privado no estado e no país inteiro, essa crise, mesmo do ponto de vista, né, de direito creditório, empresas de menor faturamento do que as listadas em bolsa ou as com operações, né, em fiagros, sejam impactadas também. Tá? O impacto com certeza vai se concentrar no curto prazo, e mesmo nos setores, né, vamos dizer assim, dentro do setor avícola, empresas de menor faturamento, o impacto deve ser muito limitado. Geograficamente, para os fiagros e para outros tipos de operação no mercado que tem exposição ao agronegócio, Guilherme, geograficamente, o setor de proteína de ave, ele é muito concentrado Paraná, Oeste Catarinense, no interior do Paraná, Oeste Catarinense, uma parte do Rio Grande do Sul. São regiões que, algumas delas, por exemplo, o Rio Grande do Sul, teve problemas climáticos recentemente. Se a gente sobe um pouquinho mais para o Mato Grosso do Sul, o negócio vai ficando mais tenso ainda, com problemas climáticos e quebra de safra nos últimos anos. Quando a gente observa geograficamente, tem sido um momento ruim para estar exposto ao agronegócio por problemas, por crises como essas, sejam elas climáticas ou sanitárias? Como isso tem afetado a alocação de recursos no agronegócio e o retorno, obviamente, desses ativos? Então vamos lá. No curto prazo, né,
assim, eu sempre gosto de uma frase nessas situações, né, que enquanto uns choram, outros vendem lenços. Apesar dos Fiagros, né, não estarem no melhor momento desde a criação deles, né, no final de 2021, a gente tem uma oportunidade de mercado, né, para os investidores entrarem, que é poder encontrar ativos muito descontados em relação nem ao valor que eles podem alcançar, né, mas ao valor patrimonial, que seria o valor justo deles hoje, tanto em Fiagros quanto nas empresas do agronegócio listadas em bolsa, né? E é uma oportunidade que, assim, o setor de agronegócio no Brasil, né, isso indo além até de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, olhando o Brasil como um todo, né, é um setor extremamente perene. O Brasil, desde que se existe como país, né, tem como forte o agronegócio, né? Então, a grande produção de commodities. Dessa forma, quando a gente tem um momento de um mercado perene, um mercado que a gente sabe que vai estar de longo prazo, sempre esteve no longo prazo do Brasil, e a gente vê esse mercado descontado, ou seja, com valor abaixo do que a gente vê historicamente, é uma ótima oportunidade, na minha visão, de entrar e não de sair. Guilherme, olhando para os vários segmentos em que os Fiagros têm exposição, o que te parece mais promissor neste momento? Tem algum segmento, tem algum tipo de operação que te parece mais atrativa neste momento? Vamos lá, né? Querendo ou não, eu sou um grande fã aqui dos Fiagros, né? Um dos grandes objetos de estudo meu. Assim, a gente vê hoje diversos Fiagros na indústria, né? No qual você vai ter R$ 1, para cada R$ 1 de CRA que você vai comprar dele, né? Da carteira de ativos dele, você vai estar pagando 80 centavos, 70 centavos. Então, primeiro de tudo, é sempre bom pagar, né, 80, 70 centavos em algo, qualquer coisa que vale R$ 1, né? Além disso, como eu disse, é um setor que o agronegócio sempre vai estar aqui, né? Ele sempre vai ser perene. Poxa, a gente pode ter uma operação ou outra que no curto, médio prazo, né, tem inadimplência, tem algum atraso, mas ela vai ser rapidamente substituída por outra que vai pagar, né? Então a gente tem diversos Fiagros que tiveram momentos de estresse na carteira, reestruturaram a carteira deles, seja vendendo os ativos, seja renegociando os ativos com os credores, seja mesmo executando as garantias, porque em geral os ativos de crédito do agronegócio, né, que estão nos Fiagros, a maior parte deles vão ter garantia real, seja em imóveis, seja em cotas de empresa, seja em próprio commodities, né, soja, milho, que pode ser liquidável e transformado em valor, né, de maneira que, mesmo que a gente tenha algum problema no mercado de crédito no curto prazo, né, não estou falando que é o cenário agora, mas se no futuro vier a ser, a gente tem uma ótima prevenção, né, por meio da diversificação que as carteiras desses fundos passam. Então, quando você está comprando um Fiagro, eu não estou só comprando um CRA a valor descontado, eu estou comprando uma carteira de 20, 30, 50 CRAs escolhidas por um time de gestão, né? Então, eu acredito, por todos esses motivos, tanto quando eu pego no longo prazo, eu sei que é o ativo que vai estar lá. Quando eu vejo no curto, é um ativo que está descontado em relação ao valor justo, eu diria que os Fiagros são uma ótima oportunidade de mercado na presente situação. Muito bem, a gente conversou com o Guilherme Charovski, que é diretor de crédito da Blocks e um fã dos Fiagros aqui, como ele mesmo disse. Meu caro, obrigado pela conversa. Boa tarde de terça-feira. Obrigado a vocês, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.